Afinal, a carne faz bem ou faz mal à saúde? Bem passada, mal passada, ao ponto. Lá em casa não pode faltar, tem que ter carne no almoço, na janta. Eu gosto de carne, adoro carne. Não consigo ficar sem carne vermelha. Não ficaria sem. Mas tem gente que não pode nem ouvir falar. Não suporto carne, assim, é um tipo de comida que eu prefiro não passar longe, assim. Tenho muito nojo. Não gosto de carne, não. Gosto não se discute, mas e quanto à saúde? Faz bem comer carne? A carne vermelha tem tanto coisas ótimas quanto algumas coisas ruins. A carne é uma excelente fonte de proteína. No entanto, tem algumas coisas que não são muito boas em relação à ingestão de carne. Uma delas é que a carne vermelha a carne do gado tem gordura saturada. E a gordura saturada, a ingestão de quantidades grandes e repetitivas de gordura saturada tem a ver com o aumento de doenças como a aterosclerose, por exemplo. Esse aumento da aterosclerose pode aumentar, por exemplo, a incidência de doenças cardíacas, de hipertensão e outras doenças relacionadas. Para este nutricionista, que é vegetariano, a carne é dispensável e pode ser substituída com vantagem por outros alimentos. Quando a carne é excluída da dieta, o que se deve observar em especial a ingestão de proteína e de ferro. As fontes vegetais de proteína e de ferro são as leguminosas, que é a família do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, a soja e os seus derivados. E também o grupo das castanhas, castanha de caju, do Pará, amêndoa, gergelim, girassol, avelãs, nozes. Então, leguminosas e castanhas são excelentes fontes de proteína e de ferro. O Brasil é o quarto país do mundo onde mais se come carne bovina. Cada brasileiro come, em média, 40 quilos por ano. Ou seja, uma família de 5 pessoas devora uma vaca inteira a cada 12 meses. Nas grandes churrascarias, o consumo diário chega a 700 quilos por dia. Você tenta equilibrar um pouquinho de carne vermelha, um pouquinho de carne branca, frango, peixe? Equilíbrio, sim. Consumo bastante carne branca, mas ainda o consumo que predomina é a carne vermelha. A gente sabe que não faz muito bem, né? Então eu acho que você tem que tirar de cada refeição, de cada tipo de comida o melhor que tem. Para a maioria dos médicos e nutricionistas, a carne não pode faltar no cardápio, mas deve ser consumida com moderação. O que faz mal é o excesso de carnes. Então, a gente comendo uma quantidade saudável de carnes vermelhas por dia faz muito bem. Tem uma quantidade de ferro muito importante, uma quantidade de vitaminas do complexo B, principalmente B12, que são muito importantes e que tem em outras fontes em quantidades muito pequenas. Para quem quer se livrar da carne vermelha, as carnes brancas são uma ótima opção. Elas possuem uma quantidade de gordura bem menor. Então, elas acabam sendo mais saudáveis com uma quantidade de gordura saturada, principalmente, reduzida. O ideal é que em uma semana a gente consiga dividir as carnes entre brancas e vermelhas, mais ou menos assim, com 2 porções de peixes, pelo menos, umas 6 porções de carnes brancas, então frangos ou outras aves, e o restante de carne vermelha, tentando preferir as carnes vermelhas mais magras. Nanda, vou pegar um carrinho para você me ajudar com o seguinte. Eu quero saber o que é adequado levar de carne para uma família de 4 pessoas para uma semana. Vamos lá? Vamos lá. Então, as carnes vermelhas legais de serem consumidas no dia a dia são as carnes com baixo teor de gordura. Então, para um preparo de um bife, podemos usar, por exemplo, uma alcatra, uma fraldinha. Então, por exemplo, esse bife de alcatra tem uma quantidade pequena de gordura. E evitar um pouco carnes que a gente tenha gordura visível e sempre que possível tirar essa gordura visível antes de preparo do alimento. Aqui tem as carnes de porco, melhor evitar? É bom evitar no máximo uma vez por semana do consumo delas e preferir as carnes que sejam mais magras, por exemplo, lombo, pernil, são carnes de porco que têm uma quantidade de gordura pequena. Fernanda, aqui estão os frangos. Quais são as escolhas mais saudáveis? Bom, então, no frango a gente vai usar 6 porções na semana de refeições à base de frangos e vamos preferir que não tenham tanta pele e nem tanta gordura. Aqui estão os peixes, Fernanda.
Agora faltam quero ver quais são as opções mais saudáveis que você vai mostrar pra gente. Na nossa semana faltam 2 porções de peixes, então a gente pode estar escolhendo um peixe para fazer assado, por exemplo, um salmão. Aqui tem um salmão que tá bonito, olha só. E uma outra porção que a gente pode utilizar com um peixe para fazer grelhado, por exemplo, com um peixe filé. Então esse é um Sandpiter, uma tilápia. Esse é o suficiente para uma família de 4 pessoas. É o suficiente, evitando o preparo frito, milanesa. Peixe, frango, carne bovina. Afinal, qual das 3 é a melhor para a saúde? Com certeza a carne de peixe. Não vamos considerar a variação que tem entre os peixes, mas a carne de peixe, você pega salmão, pega vários peixes do mar, a própria truta, são peixes que apresentam um tipo de gordura que chama ômega 3, que é uma gordura que é antioxidante e que atua de forma inversa ao que atua, por exemplo, a carne que tem gordura saturada. Os amantes da carne não precisam passar vontade, obrigada. O importante é lembrar sempre, tudo em excesso faz mal. Se no cardápio do resto da semana houver uma compensação, o pecado da gula estará totalmente perdoado.